Olá, hoje é dia 25 de agosto, Dia Nacional da Educação Infantil. Você sabe por que dessa data? Eu também não sabia, não. Então eu fui pesquisar. Essa data é uma homenagem à pediatra e sanitarista Zilda Arnes. É o dia do nascimento dela. Ela que se dedicou tanto à educação infantil, por isso, essa data do Dia Nacional da Educação Infantil. E eu vim até o Instituto Agostinho Moreira, na Tijuca, na Zona Norte do Rio de Janeiro, conversar com a Laís Padrão. Ela que é pedagoga, professora alfabetizadora e também coordenadora aqui do Instituto Agostinho Moreira. É um prazer estar falando com você. Obrigada Prazer é por me nosso também receber. recebê-la aqui em nossa escola. Obrigada. Eu queria conversar com você primeiro assim. A educação infantil compreende essa primeira idade ali, de 0 a 5 anos. 0 a 5 né? anos. Quando a gente, eu que sou mãe de uma criança de 2 anos, eu acho que muitas mães vão se identificar, a gente se pergunta, será que a gente coloca logo na creche, coloca logo na escola, um bebê, uma criança tão novinha, antes dela falar? Às vezes a gente tem a ideia de que na creche, na escola, ela vai mais brincar e socializar do que aprender. Eu queria saber como é que funciona na prática essa educação infantil nessa primeira etapa da vida. Aqui a gente trabalha com uma metodologia natural. Então, realmente, as crianças, né, dessa faixa etária da educação infantil, elas vêm para a escola brincar, sim, porque através do brincar elas constroem conhecimento. Então, com o brincar, você pode trabalhar a criança como um todo. Então, você vai estimular a linguagem oral, a coordenação motora grossa, a coordenação motora fina, tudo de uma forma lúdica e levando a criança também a explorar os diferentes ambientes e participando de diferentes atividades. Então, ela vai trabalhar com diferentes texturas, trabalhando em vários tipos de artes, utilizando vários tipos de materiais, de acordo com a faixa etária. As crianças menores, né? A gente procura usar tinta natural. Então, a gente faz tinta com os alimentos, tintas com os temperos, que eles possam brincar. Sempre folha branca, porque você não limita o espaço, a criança tem como criar naquele espaço. Quanto menor, você usa a folha maior e depois você vai diminuindo, com diferentes técnicas de artes. E você vai explorando também os diferentes ambientes. Então, no pátio, você pode fazer uma linhazinha no chão para que eles possam contornar o traçado que você fez. Então, brincando, você vai trabalhando todas essas potencialidades da criança. Você não rotula a criança é uma folha em branco. Então, você vai construindo, né, com ela junto o desenvolvimento. Isso eu acho que é o mais interessante da educação infantil. A educação infantil, ela tem que ser de uma forma bem natural, bem prazerosa. A criança tem que descobrir o prazer pelo brincar, pela leitura, pela escrita. Então, nos anos iniciais, que é o Fundamental 1, a criança precisa ter uma boa base na educação infantil. Ela tem que criar, ela tem que brincar, ela tem que explorar, ela tem que vivenciar os ambientes. E isso você vai fazendo, às vezes, com o mínimo objeto. Você, às vezes, traz uma folhinha, leva para uma sala de B2, né? Que a gente está falando de crianças de 1 ano e meio, 2 anos, Né? que é o berçário. E aí você pode explorar qual é o bichinho que pode andar em cima daquela folhinha. Vamos passar a mão, vamos ver a textura, vamos fazer um trabalhinho, vamos observar o nosso jardim. Tem alguma outra folhinha parecida? É igual, é Trabalha a diferente. percepção também, né, Laís? Isso, você trabalha as percepções, você pode trabalhar a coordenação motora. As questões sensitivas, né? Isso, você pode trabalhar os sentidos também, como você falou. Vamos cheirar, tem cheiro, não tem, o cheiro é fraco, o cheiro é forte. E você vai aumentando a complexidade do que você está explorando. Então, uma folha você pode trabalhar tanto do B2
até o pré-2. É até boa essa dica, né? Os pais e as mães que de repente ainda não colocaram na escola, ó, tem coisa para fazer em casa também que a gente pode seguir a escola. Tem muita coisa. E assim, quando a criança vem para a escola, às vezes a mãe sofre. Ontem eu até estava conversando com uma mãe e ela falou assim, Laís, eu estou sofrendo porque pré-2, o meu horário de trabalho aumentou, eu estou saindo mais tarde e eu estou ficando menos tempo com meu filho, eu estou me cobrando muito. E aí eu falei para ela, não se cobre assim não, você tem que pensar o seguinte, a qualidade do tempo que você está dando para o seu filho. Porque às vezes você pode passar a manhã inteira e não aproveitar nada com ele. Não estimular. Não estimular, não fazer a troca com ele. Né? E às vezes, meia hora que você fique, você já explora tanta coisa, você fica sabendo de tanta coisa. Então, às vezes, assim, as mães assim, se cobram muito também. Eu poderia, mas eu acho que a gente tem que vir e pensar o seguinte, qual é a qualidade do tempo que eu estou dispensando para o meu filho? É pouco tempo, mas eu tenho que ser produtivo. Esse tempo tem que ser produtivo. Eu fiz uma entrevista aqui no meu canal, inclusive, com a psicóloga Thalita Martignoni, e ela falou exatamente sobre isso. Porque, assim, se você tem só meia hora, se você tem só uma hora, que você aproveite esse tempo para você interagir com o seu filho, para você ficar focado nele. Porque muitas vezes a gente fica no celular, a gente fica assistindo na TV, isso. a gente fica dando atenção para as coisas externas. É lógico, é difícil ser dona de casa, mãe, trabalhar home office, né, ao mesmo tempo. Mas a gente precisa ter esse nem que seja pequeno, né, Laís, como você está falando? Esse pequeno... Meia hora, Exatamente. eu acho que, assim, de início, para que você mantenha essa relação. E todo passeio, Evelyn, que os pais façam com a criança, procurem explorá-lo. Não precisa ser um passeio caro. Às vezes, a gente mora aqui perto da Quinta da Boa Vista. Leva a Quinta da Boa Vista, vai explorar o verde, né? Vamos fazer um piquenique ao ar livre. Então, a gente tem como explorar. Vamos à lagoa, vamos explorar o ecossistema. Bosque da Barra. Bosque da Barra. Agora nós tem temos tanta praia também. Bosque da Barra. Agora tem um Parque do Cantagalo, se eu não me engano. Tem é um Parque do novo Cantagalo. Parque do Cantagalo. Então, aqui no Rio, a gente tem essas opções, né? Que às vezes, assim, nem sempre dá para a gente ir a um cinema que está caro, a um teatro que Com às vezes certeza. fica pesado, às vezes não é um filho só, são dois, aí vem o teatro, vem o lanche. Teatro é muito importante, sim. Levar uma Tem lugares livraria. também com peças gratuitas, né? Sim. Aqui na Tijuca, na zona norte do Rio, tem a Praça dos Cavalinhos. Todo final de semana tem uma peça teatral. E às vezes o Sesc também está com algumas peças infantis com preço assim bem acessível. Dicas culturais. Preços acessíveis. Então, mas assim, a gente pode buscar uma ida à pracinha. Né? Gente, uma ida ao mercado. Então, tem passeios que às vezes a gente vai no corre-corre e a gente não pensa como é que eu posso explorar. Né? Eu estou no carro, estou no engarrafamento. Vamos explorar também. E a criança, desde pequenininha, conversar com ela. Porque através dessa conversa vai estimular também essa parte da linguagem oral. Então, por mais que às vezes ela não consiga verbalizar, mas ela está guardando. Ela tem um entendimento, Ela né? tem A compreensão. um entendimento, ela vai se comunicar, às vezes, com os gestos, com a fisionomia. Às vezes, o bebê ele ainda não se expressa, mas pela fisionomia, você Já consegue reconhece. identificar. Ele escuta os ritmos, ele começa a se sacudir, é que ele está gostando. Quando ele não está gostando, ele chora. Então, a gente também começa, quando as crianças são menores, a interpretá-las pelas emoções. E a gente também, desde cedo, tem que trabalhar, né, com as crianças essa parte das emoções. Eles têm que transformar em palavras, que é difícil até às vezes para nós adultos, o que ele está sentindo. Então, a educação infantil ela é muito importante também aí. Ela vai começando a trabalhar essa parte da identidade também. Ele vai começar a se colocar aos poucos, né?
a ver, tá, eu estou gostando, não estou gostando. Às vezes as mães ficam preocupadas quando as crianças são menores com a questão da mordida. A mordida faz parte, gente. Quem É que desagradável. nunca passou por isso, né? É desagradável para quem morde, para a mãe do que morde, e é desagradável também para a mãe do que é mordido. Mas a mordida, ela faz parte de um processo porque a criança ainda não verbaliza, ela ainda não consegue dizer que eu quero, isso é meu. Então é o instinto. Ela A vai defesa, né? e morde. Mas aí a gente tem que ver o que está por trás dessa mordida, né? Às vezes é alguma situação que alguém brinca com ele, porque às vezes tem uma mãe que brinca, que que gostosinho dá aquelas mordidinhas. Então, às vezes ele quer fazer isso com um amigo. Pode repetir, né? Então, às vezes também a gente tem que ter um contato muito grande com as famílias para que haja essa troca. Então, na educação infantil, essa parceria entre escola e família, ela é muito importante para que a gente veja, vamos conversar, não pode brincar assim, porque ele está reproduzindo essa mordida. E a gente também vai colocando para ele que não pode, que o outro sente dor, e com isso a gente vai fazendo todo um trabalho, mesmo que pequeno, de amadurecimento. Eu acho que depois do surgimento da Lei de Diretrizes e Bases da Educação, né, em 1996, eu acho que essa aproximação entre a escola e a família, ela se tornou maior. Posso estar enganada. Porque eu me lembro que, na minha época, não tinha tanto esse diálogo aberto entre a escola e os pais, né, e a família. Eu acho que agora, depois desse processo, né, Laísa, posso estar errada, me corrija. Eu acho que algumas escolas até fazem um processo da escola aberta, né? De 6 em 6 meses, chamam os pais para darem esse feedback, esse retorno, que eu acho muito interessante, porque assim, a gente vê hoje, o que a gente não via antigamente, as crianças serem diagnosticadas com transtorno comportamental, né, uma para cada 36 crianças, né, segundo especialistas. Está aumentando. Né, tem sido diagnosticada com o transtorno do espectro autista, né, com autismo, por exemplo. Né? A gente não via isso, né? Talvez a gente tenha lidado na escola com muitas crianças autistas, com TDAH, né, com algum tipo de como é que fala aquela criança? Imperativa. Imperativa. Então, assim, eu acho que esse diálogo é importante até para a gente sinalizar o que está acontecendo, porque às vezes os pais não conseguem ver, né, nesse corre-corre, nessa freneticidade do dia a dia. Como é que é esse diálogo entre a escola e a família? Quando vocês observam um comportamento diferente? Aqui a gente gosta de trabalhar muito em equipe. Então, nós temos psicólogos, nós temos fonoaudiólogos, nós temos os coordenadores. Então, quando a gente observa uma situação que está passando um pouco, né? A gente chama, a equipe se reúne, a gente chama essa família para que a gente possa entender, está acontecendo alguma coisa aí na família? Não está? Aqui a gente está tratando esses combinados. Agora a gente precisa de um outro especialista. Então, a gente sempre gosta de trabalhar com essa parceria. Essa parte da escola aberta, a gente faz o Dia do Cuida de Mim, a gente abre a escola para os pais, para as famílias, a gente trabalha, a gente abre também na festa junina, e às vezes a gente tem uma exposição, né? Então, os pais são convidados a virem a essa exposição. E o nosso contato com as famílias, ele é sempre assim, muito direto. Então, qualquer coisa que a família perceba, ela entra em contato conosco, a gente já conversa. Nós temos, assim, toda sexta-feira, os pais recebem um resumo do que as crianças aprenderam ao longo da semana, com umas fotos, não podem ser muitas. Por quê? Porque senão essa naturalidade ela é quebrada. Então, os pais recebem uma quantidade de fotos para verem os filhos fazendo as atividades. Às vezes, a gente filma algumas coisas, coloca até no nosso Instagram. E assim, os pais têm contato com tudo que está sendo desenvolvido aqui na nossa escola. Aqui nessa escola, vocês não têm sistema de câmera, né? Que os pais podem ficar assistindo. Não, nós não temos. Não, aqui na escola não, porque a gente parte do pressuposto da confiança. Né? Aqui a gente trabalha sempre com muita transparência.
sempre trabalhamos com muita transparência. É porque isso é uma questão, né? Eu tenho visto, assim, muitas amigas minhas procurando creches que tem esse sistema de câmera para ficar monitorando, porque é lógico que quando a gente coloca o filho na escola, na creche, até quando a gente deixa ele com uma pessoa que até da nossa confiança, às vezes uma pessoa que trabalha muitos anos com a gente fica com o pé atrás. Gente, é o nosso diamante, né? Sim, a gente não pode sim. brincar com esse sentimento materno e paterno, porque é muito sério. Então, assim, não é nenhuma questão de desconfiança, mas é para você ficar mais tranquila. E eu tenho visto muita gente procurando. A creche do meu filho não tem câmera. Eu me sinto confortável. Eu me sinto confortável. Porque o diálogo é muito aberto, né? Como você está falando aqui. Eu tenho esse feedback, esse retorno, e todas as vezes que eu preciso ter alguma questão, elas estão super abertas para marcar e a gente bater esse papo. Mas essa dúvida, né, das mães e essa vontade de ficar assistindo os filhos é muito natural também, né, Laísa? Não, sim, faz parte, né? Mas é que a gente não trabalha com esse sistema de câmeras em sala, a gente até tem câmeras, mas no pátio, Se né? tiver a necessidade de um dia Mas- solicitar uma imagem, é lógico que a escola... Sim, do pátio. O que acontece? Nós somos uma escola aberta, então nós somos uma escola onde coordenadores, professores de outras turmas, elas circulam entre as salas. Então, uma sempre está indo na sala da outra. Qualquer coisa que aconteça, todo mundo Qualquer olhando. coisa tem gente olhando. Isso é bacana, né? Temos as professoras, temos as auxiliares, temos estagiários em sala de psicologia e de pedagogia. Isso vai depender da sala, né? Então, geralmente, educação infantil são mais estagiários de psicologia, né? E a gente sempre trabalha assim com muita transparência. E quando acontece alguma coisa, a gente chama a família teve dúvida em alguma coisa, a gente senta e a gente conversa. Porque as câmeras também, elas às vezes dão uma falsa segurança, porque as câmeras às vezes têm ponto cego. Agora, Laís, queria te perguntar. O período da pandemia deve ter sido muito difícil para vocês, educadores, né? Gente, foi. Para os pais já foi complicado, imagina para vocês que estavam do outro lado. Como é que foi esse processo, principalmente de alfabetização? Você que é professora alfabetizadora, nesse período da pandemia e nesse pós-pandemia, como é que está sendo essa transição? Assim, o período da pandemia foi um período assim muito desafiador, porque a alfabetização, ela é a troca com o aluno, né? O aluno, ele tem que ter o prazer de despertar o interesse pela leitura e pela escrita. E quando você se vê de um lado da câmera e o aluno do outro, como essa troca vai ser feita? Não tem um olho no olho, não tem essa troca. Tinha que se tomar muito cuidado para que você não fosse só um instrumento que passasse o conhecimento para o aluno. Ele tinha que trocar com você. Então, assim, foi um ano muito desafiador, né? Que quando nós voltamos desse período pós-pandemia, nós tivemos um período de adaptação, porque nem todo mundo conseguia assistir às aulas, nem todo mundo tinha tempo de fazer as atividades. A maioria não conseguiu avançar, né? Essa é a verdade. Assim, aqui na alfabetização a gente teve um trabalho diferente, então a maioria dos nossos alunos foram alfabetizados. Que bom. Né? Ótimo. A maioria Parabéns dos pra nossos vocês, porque, olha, A maioria dos nossos período. alunos foram alfabetizados. Por quê? Porque nós desenvolvemos um método de troca. Então, como a gente trabalha com a metodologia natural e o vocabulário ele é feito pelos alunos, você imagina como você vai fazer um vocabulário feito pelos alunos se ele está lá do outro lado, o outro não vai assistir na mesma hora que ele. Por quê? O nosso sistema de aulas foi um sistema gravado para atender a dinâmica das diferentes famílias, porque cada família tinha o seu horário de trabalho, cada família tinha um número de computadores, então, às vezes, o pai, naquele horário, ele estava utilizando o computador para trabalhar, a mãe, né? Porque, às vezes, a mãe tinha que entrar em reunião também, e a criança não tinha um computador. Então, nós optamos por um sistema de aulas gravadas,
E aí, como é que funcionava, gente, essa questão do vocabulário que tinha que ter a troca? Então, no dia anterior, a gente fazia a pergunta, a gente abria um, um WhatsApp, a criança mandava a palavra e na aula seguinte era gravada com as palavras que os alunos mandaram. Nossa, se adaptando aí à tecnologia a favor da educação. Então, assim, a metodologia ela foi adaptada, mas não houve uma ruptura. Entendi. Então, todas as atividades eram feitas com o vocabulário dito pelos alunos. Assim, foi muito legal, foi muito desafiador, né? Mas nós conseguimos o objetivo com que as crianças despertassem o interesse pela leitura e pela escrita. Aí, nesse pós-pandemia, porque quando eles já voltaram para um segundo ano, né? Mas a gente teve que fazer todo um trabalho de resgate, com atividades lúdicas, porque você tinha que readaptar o aluno à sala de aula. Ele não estava acostumado a sentar mais em cadeira, a ficar 4 horas e meia dentro de uma sala. E a concentração já era ruim. Depois da pandemia, então... de alfabetização, ele não é um robô. Então, ele não vai ficar esse tempo todo sentado. Ele tem que ter o tempo dele construir esse conhecimento com a ludicidade. Então, a gente, para o segundo ano, a gente veio fazendo também esse resgate. Então, veio fazendo o resgate com essa parte da alfabetização, pegando o ritmo de leitura, com que eles, a parte da caligrafia, porque eles não estavam acostumados, eles ficaram sem copiar do quadro. É verdade. E aí você tem que estimular esse aluno, que ele tem o prazer de voltar para a escola. Então, vamos copiar do quadro aos poucos, vamos devagar, vamos recomeçar como todo mundo recomeçou, né? Então, assim, e não só na alfabetização. Quando a gente fala também da educação como um todo. Até dos pequenos, nós temos as crianças que a gente chama, que são os bebês pandemia. Eles não saíram durante um bom tempo. Ficaram presos, né? E muitos na tela, né? Muitos na tela, porque os pais, os responsáveis, precisavam trabalhar. Lógico. Então, às vezes, assim... E aí deve ter vindo muita criança para atraso na fala. Com atraso na fala, com atraso motor. Crianças com muita, assim, a individualidade. O eu, não sabendo dividir. Porque não tinha ninguém para dividir com ele. Não tinha interação social. Não tinha, era ele fechado ali na família, a gente não podia sair. Então, essas crianças, quando vieram para a escola, porque a rotina dos pais foi voltando ao normal, né? Nós tivemos que fazer toda uma adaptação diferenciada, respeitando o tempo de cada um. Então, tivemos crianças que se adaptaram em uma semana, tivemos crianças que levaram 15 dias, mas nós tivemos crianças que nós tivemos que fazer uma adaptação mensal. Teve criança que não quis voltar mais para a escola? Tivemos, e aí entra todo o trabalho de uma equipe, entra toda a estimulação. Então, ela tem que ter prazer em vir, em descobrir o novo. Porque, assim... É um recomeço. Né? Ela ficava, gente, na televisão. Porque a gente também não tinha, por mais às vezes que a mãe sentasse, brincasse... Não tinha muito tempo, mas não tinha tempo, não tinha essa troca. Sim. E a gente não tem as técnicas que vocês têm. Não, e a criança ela precisa trocar também com outra criança. Então, quando eles retornaram, teve que ser toda uma adaptação diferenciada. E aí você vem com toda uma ludicidade, explorando os espaços. As crianças não estavam saindo. Aqui nós temos uma escola muito aberta, né? Nós temos um espaço aberto excelente. Então, propicia a gente também ficar um bom tempo fora de sala. E, com isso, a criança vai pegando segurança no novo ambiente, nas pessoas que estão ali com ela, com os profissionais e com os amigos, até que ela se sinta segura e venha brincar aqui, explorar e vivenciar. Está aí o papel fundamental desse diálogo, né, entre a escola e a família.
Laís, queria agradecer muito por Muito você obrigada ter também. tido esse tempo dedicado aí para ensinar um pouco a gente, para falar sobre esse desafio da educação infantil. Queria te dar os parabéns, né? Obrigada. Nesse período tão difícil de pós-pandemia, né? Vocês foram fundamentais nesse processo de desenvolvimento dos nossos filhos. E gostaria também de dar parabéns para você, educador, pedagogo, professor, né? Porque é uma profissão linda e que a gente precisa valorizar mais e mais. Um beijo, até o próximo vídeo. Parabéns para nós todos.